Elizabeth da Esperança, das trevas para a luz, no país das sombras, das trevas para a luz. Por cima do abismo da morte tenebroso mostra-se a vida nobre que deve persistir. A região prenhe de nuvens, país misterioso, miragem onde mil sombras iremos descobrir. Daqueles que de há muito a terra abandonado se mostram as nossas vistas ao longe passeando, Longfellow. Muitos meses depois da minha experiência da Noruega, senti-me cheio de cuidados, refletindo sobre os fenômenos espíritas, principalmente quando li algumas obras tratando da mesma questão. Passei em revista todas as circunstâncias inexplicadas, todos os argumentos apresentados em apoio dessas manifestações, ponderei-os e comparei-os tudo com as minhas próprias experiências. Essas manifestações eram verdadeiras, sem dúvida, mas de onde provinham? Perguntei. Eis a questão. Essas formas materializadas pelas quais me interessava tanto seria a minha consciência subliminal agindo independente da minha vontade? Ou podia vir do diabo, esse velho inimigo tão temível da humanidade, tomando a aparência de amigos falecidos para iludir-me e mergulhar-me num abismo de iniquidades e decepções? Teria eu estado ao seu serviço durante tantos anos, arrastando outros comigo para o mal? Não teria sido a minha vida mais do que uma série de erros? Aqueles a quem tentar abrir os olhos sobre os fatos palpáveis poderiam acusar-me de haver-os desviado do bom caminho. Perguntava-me. Esse pensamento terrível obsidiava-me, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de achar a verdade. Faltava-me a coragem para olhar para frente essas coisas terríveis, apesar de serem realidades. Antes, a incerteza de que a confirmação desse receio. Lembrei-me da fé em minha infância, da minha crença na bondade e no amor de Deus, mas também me recordei de haver inutilmente invocado esse auxílio prometido aos crentes. Tinha colocado as minhas esperanças sobre a areia e faltava-me um terreno sólido para reconstruir o edifício desmoronado. Era preciso recomeçar minha triste experiência, sem saber onde colocar o pé. A vida era para mim uma inimiga, e a morte o termo horrível de uma existência inútil, cheia de provas e sofrimentos. Podia então compreender como certo médio retratou-se e confessou-se que as manifestações espirituais eram apenas embustes e ilusões. Se as minhas dúvidas e os meus receios fossem confirmados, essa seria a única norma de conduta que devia seguir, fazendo o mesmo que outros. Mas tal coisa era pior que a morte. Desejei certificar-me da veracidade das minhas dúvidas antes de tomar qualquer resolução. Se realmente eu tivesse sido iludido e houvesse enganado os outros, não morreria sem haver tentado reparar o mal que estava feito, empregando todos os meus ao meu alcance. Tomar essa resolução, ficou a minha vida com um alvo determinado e comecei logo a forjar novos planos de experiência. Era preciso abstrair-me da certeza que tinha de possuir o dom da mediunidade, proceder como se a minha personalidade devesse ser suspeita e como se eu duvidasse de mim mesmo. O intuito das experiências, sem demonstrar o papel que eu desempenhava na produção desses fenômenos, não deveria ter confiança nos meus pensamentos e sentimentos, nos meus próprios sentidos. Era preciso que conhecesse que parte me cabia na materialização dos espíritos. Não julgava que aí tivesse alguma parte, consciente ou inconscientemente, apesar de emprestar-lhes a força que dispunha, pois notara que conservara intacta a minha consciência. Mas o diabo tem muitos recursos e podia fazer-me crer que não tinha perdido a faculdade de raciocinar. Era assim que eu argumentava comigo mesmo. Decidida, portanto, a resolver o que me parecia uma questão de importância vital, senti-me encorajada e depois de haver desejado repouso, a paz eterna do túmulo, comecei a temer que a morte me surpreendesse antes do cumprimento da tarefa que eu estava impaciente para pôr em prática. Uma enfermidade, talvez oriunda das minhas angústias e de um resfriado que sobreveio, obstou as experiências, e quando o médico pareceu duvidar da minha cura definitiva, tive um sentimento de alívio, pensando que pela morte eu escaparia a essa prova humilhante. E ao mesmo tempo uma espécie de triunfo, dizendo a mim mesmo que a meu pesar era forçado a não cumprir a minha promessa. Felicitava-me pelo sacrifício que anteriormente resolveria fazer, mas intimamente me regozijava com a ideia de que a morte ia, sem me consultar, resolver a questão. Era a liberdade. Aí também ia findar as minhas dúvidas pessoais. Eu ia saber o que havia de verdade nas comunicações e manifestações espíritas, se elas não eram reais,
A morte poupava-me a humilhação de confessar os meus erros, mas se os fossem, que seria se, por qualquer motivo, não mais pudesse reclamar sua veracidade, seja, pelo menos eu não tinha de fazer confissão alguma. De qualquer modo, eu escapava à tarefa que pretendia empreender e podia deixar os outros resolver a questão por si mesmo. Depois, porém, pensei que havia egoísmo e fraqueza nesse modo de raciocinar. Se eu os tinha prejudicado, cumpria-me a todo o trânsito buscar corrigir o mal. Se morresse, perderia a ocasião de fazê-lo. E não era bom desejar a morte para evitar a prática de uma obra necessária. Teria eu o direito de legar a outros essa obra de reparação? Não, eu mesmo devia cumprir e demonstrar a verdade ou a falsidade dessa grande causa. Fosse real ou ilusório, devia torná-la conhecida. Comecei a restabelecer-me. Era preciso que me curasse. Enferma, nada podia fazer. Estava perdendo um tempo precioso. Contava, pois, as horas e os dias que fugiam, esperando o momento de cumprir o meu dever atual. Certo dia pela manhã, formoso dia de verão, repostei do sofá com um livro, mas estando espiritualmente agitada por 1000 projetos das experiências que eu queria fazer, prestava pouca atenção às páginas do livro. Tive profunda sensação de fraqueza e abatimento, e as páginas impressas que procurava ler tornaram-se estranhamente indistintas. Iria eu perder os sentidos? Tudo se tornou sombrio. Para mim, acreditei que ia ter uma recaída. Quis chamar alguém em meu auxílio, mas lembrei-me que ninguém havia nesse lado da casa. O mal-estar passou quase imediatamente. Fiquei satisfeito por não haver incomodado ninguém. Alguém. Olhei para o livro, coisa estranha. Pareceu-me vê-lo muito distante, escuro, e que eu havia abandonado o sofá, onde se achava outra pessoa segurando o livro. Que seria isso? Como me sentia admiravelmente leve e forte. O mal-estar tinha sido substituído por uma maravilhosa sensação de força, de saúde e de poder que anteriormente nunca havia conhecido. A vida despertava em mim, agitando-se, fervendo nas minhas veias, como se aí passassem correntes elétricas. Cada parte do meu corpo recebera um novo vigor e eu tinha um sentimento de liberdade absoluta. Pela primeira vez soube o que era viver. Que coisa extraordinária! A sala parecia-me tão pequena, tão mesquinha, tão sombria. E aquela figura pálida sentada no sofá buscava reconhecer nela uma pessoa de quem tinha fraca lembrança. Precisava, porém, de dar expansão ao meu irresistível desejo de liberdade. Não podia conservar-me nesse lugar, mas aonde iria? Dirigi-me para a janela. As paredes pareciam aproximar-se de mim e depois desapareceram. Como? Não sei dizer. Não sei dizer. Esse fenômeno não me causou grande surpresa, embora eu pouco compreendesse, porque a pequena distância vi um amigo que reconheci, mas não como se reconhecem habitualmente os amigos, pelas feições e o formato do todo. Mesmo agora não poderia dizer se descobri nele algum traço familiar, mas o certo é que sabia que ele era meu amigo de longas idades, um amigo melhor, mais sábio e forte do que eu. Tive necessidade de um amigo e ele apareceu. Ele falou-me, creio que sem se servir dos nossos meios de linguagem, mas compreendi o melhor do que por meio de qualquer língua. Podia eu ver onde me achava? Sim, eu via, posto que o sol se tivesse extinguido de um modo curioso. Estávamos num caminho estreito e pouco agradável, e olhando ao redor de mim, segurei meu amigo pela mão, a fim de sentir-me em segurança. Era um lugar esquisito, mas que me parecia ser bastante familiar. Sombrios rochos erguidos de cada lado do caminho, dificultando e bloqueando a passagem pelas suas arestas. O terreno era juncado de pedras grosseiras e coberto de sarças, apresentando aqui e ali profundas fendas, onde o viajante imprudente arriscava-se a cair. Meus olhos examinavam-nas, enquanto eu avançava tateando ao longo do caminho, polegado por polegado, assentando-me cautelosamente em pé depois do outro. Um obstáculo de aparência invencível foi então transposto, e caminhando tinha a consciência de experimentar um sentimento de exaltação alegre diante das dificuldades vencidas, à medida que dava um passo para a frente. Nesse inteirinho apareceu um abismo no meu caminho, e consternada não tinha a esperança de evitar uma queda desastrosa. Entretanto, olhei com ousadia para diante. À medida que avancei, um caminho estreito tornou-se visível. Se não tivesse vertigem, caminhasse com um passo firme e imprudente, o abismo podia ser contornado sem haver nenhum perigo. Era um caminho longo e fatigante. Se eu estava então com um amigo, sabia que isso era por pouco tempo, mas não me assustei, apesar da obscuridade e tristeza do lugar em volta, em um nevoeiro frio que me gelava o sangue, me abatia a coragem. Em certos pontos, porém, cintilava uma luz brilhante e quente, enchendo-me o coração de alegria e gratidão.
Lançando um golpe de vista para o caminho já percorrido, experimentei um sentimento de triunfo. A luz cujos raios se mostravam então parecia clarear agora todo o caminho, e eu podia, com vista a descobrir as minhas pegadas desde o momento em que empreender a viagem. Num ponto tentar evitar os obstáculos, em outro recuar para avançar de novo e transpô-los. Vi os lugares onde tinha caído, dos quais sairia com dificuldade, e notava finalmente que poderia evitar esses perigos se o caminho estivesse iluminado como então. Olhando de novo para frente, vi a luz brilhar à distância diante de mim, enquanto a sombra se estendia debaixo dos meus pés. Senti um desejo ardente de apressar-me e ir ao ponto iluminado, e no mesmo instante um raio brilhante fixou-se na minha frente, guiando-me os passos. Poderás agora caminhar só? Perguntei ao meu amigo. A tua coragem está na altura da tarefa que empreendeste? Perguntei. Sim, se for necessário. Não é coisa tão difícil como me parecia. Preciso, porém, de luz. Desejo ter o sentimento de estar segura. Porque devo seguir este caminho? Não haverá outros melhores. Olha mais ao longe. Olhando, observei ao longo que a obscuridade ia aos poucos descrescendo e que, por fim, exatamente no termo do caminho, mostrava-se um brilhante raio de luz, inundando de uma glória inconcebível. Eu não podia suportar ali o brilho, tive vergonha e escondi o rosto, porque a luz atravessava de um lado a outro. Firme então como eu era realmente, não como a minha presunção fazia-me supor. Se os outros pudessem ver-me como eu me estava vendo. Encostei-me ao meu amigo e perguntei-lhe: o que significa isso? É a verdade que intentaste procurar. E é por este caminho que alcançarei. Foi o caminho que traçaste. Não tem outros a percorrer. Se o percorrer chegará à verdade, sim, isso não pode deixar de dar-se. Sinto que hei de achá-la. Já encontraste, cumpre que agora te aposses dela e que a abraço com amor. Ajudai-me, fazei que eu a compreenda melhor. Como alcançarei a verdade? Como poderia abraçá-la sem vacilar? Já encontraste, viste-a anteriormente, porém não a reconheceste. Ela esclareceu o teu caminho, mas receaste confessar isso a ti mesma. Era tão fraco, tão pálido, ignorava que fosse ela, disse eu humildemente. Tu a sentiste, mas a puseste de lado e ergueste barreiras entre ti e ela, e mais que a esconder à tua vista. Não saiba. Não sabia. Cerraste os olhos e caminhaste cegamente, caindo nas armadilhas. Tiveste mais confiança na tua sabedoria imaginária do que nessa luz. Entraste em veredas que te afastaram dela. Eu não sabia. Tinha a luz ao teu alcance. Tu a havias brilhar, porém ela te ofendia por vi esclarecer coisas que te eram desagradáveis. Preferias que essas coisas ficassem envoltas na obscuridade, esforçando-te por crer que elas não existiam. Repeliste a luz e por isso caminhaste nas trevas no desespero. Eu não sabia. Tu dizias a ti mesmo: não preciso de auxílio de ninguém, farei isso e aquilo, e por isso tropeçaste e caíste num atoleiro. Quando em cada volta do caminho encontraste uma decepção, voltavas para trás, contrariada em teus planos, enganada pelo teu próprio desejo, e só então reclamaste a verdade. Eu não sabia. Ajudai-me a compreender a verdade, não me afastar dela. Ajudai-me para que me aproxime dessa luz maravilhosa. Ajudai-me a compreender a significação da vida. Não quero que me abandoneis. Oh, ajudai-me. Segurei-me ao meu amigo. Desviamos-nos da contemplação da estrada. Em seguida veio uma sensação de movimento de surpresa, de luz crescente, de intensa vida irradiante. Depois, como descreveu o indescritível, o tempo havia desaparecido, o espaço não existia. Acabrunhava-me a minha própria insignificância. Que fraco e pequeno átomo eu era nesse inexprimível imensidade. Apesar de ser una com ele, de haver dela nascido e pertencer-lhe, cheguei a essa conclusão, mesmo com a minha acanhada inteligência. Sabia que, pobre e medíocre como era, fazia parte desse todo indestrutível e eterno, que sem mim ele ficaria incompleto. A luz dessa grande vida penetrava-me e compreendi que os pensamentos são as únicas substâncias realmente positivas, e porque motivo a linguagem falada era desnecessária entre mim e o meu amigo. Os segredos da vida e da morte eram-me desvendados e eu os penetrava. A razão do pecado e do sofrimento, os esforços eternos em busca da perfeição estavam explicados.
Cada átomo da vida tinha o seu lugar designado no ponto necessário. Cada transformação, cada evolução aproximava do seu fim. Logo que um desejo nascia em mim, eu achava os meios de realizá-lo. Podia ter o conhecimento das coisas, bastava-me que eu desejasse. E eu tinha duvidado do poder de Deus, da sua existência, duvidara da realidade da vida espiritual. Eu havia cegamente dado para limites da verdadeira vida os sombrios confins da existência terrestre. Conservei perto do meu amigo, vencida por esse novo sentimento da realidade das coisas, por essa maravilhosa verdade. Vi outros seres, radiantes criaturas, e senti-me humilhado e envergonhado da minha própria inferioridade. Minha alma, entretanto, voava para elas com amor e veneração, desejava sua amizade e seu amor. O que significava isso? Minha aspiração era como um raio de luz argêntea. Ia ter com esses seres, era uma corrente de comunicação nascida do meu sincero desejo. Eu podia ir ter com eles e eles podiam vir a mim, conheciam a minha aspiração, sorriam-me e sentiam-me abençoada na minha solidão. Outros havia pelos quais eu sentia uma imensa compaixão, experimentando um irresistível desejo de atraí-los a mim. Eles podiam vir e aproximar-se de mim se o desejassem, do mesmo modo que eu o havia feito em relação às criaturas brilhantes de amor e de verdade. Porque, pois, não se dirigiam a mim, perguntei, senti que podiam dissipar a sombra que os envolvia. Tinham-me ajudado, havíamos trabalhado juntos, às vezes fôramos bem-sucedidos, em outras ocasiões não conseguiremos o nosso fim. Tínhamos sido vencidos pelas dificuldades, caídos em ciladas, mas sempre reunidos, sempre juntos, trabalharemos sem luz, cada um de nós teve a sua parte. Havíamos sido igualmente fracos, cegos e culpados. Que diferença, pois, havia entre nós? Por que motivo eu os lastimava? Por que desejava atraí-los a mim? Não era melhor nem mais elevada que eles. Não, nada é melhor ou pior. Mais alto ou mais baixo, somos todos iguais, todos membros da mesma imensa família. Somos todos átomos da grande alma criadora. Mas eu, um átomo menos experiente, instruído, que aqueles que lastimavam, havia encontrado a luz que eles ainda buscavam. A luz havia penetrado em minha alma e eu sentia-me repleta de uma alegria inexprimível. Essa nova chama nascente era minha, pertencia-me e nunca mais se escaparia. Estava igualmente ao alcance deles, porém eles não ligavam importância. Ela os rodeava, estava neles, porém eles a ignoravam. Achavam-se na mesma posição que eu, quando seguiam por igual caminho. Pois bem, instruí-los, ajudá-los, mostrar-lhes o que devia fazer para chegar à verdade. Eu os ajudaria na busca da luz, como meu amigo havia feito em relação a mim. Eles compreenderiam como se deu comigo e o que é essa grande luz do amor. Por que não me faziam um simples apelo? Perguntava. Estendi os braços e chamei-os, senti o meu ser inteiro vibrar numa dolorosa aspiração, no desejo de atraí-los a mim. Eles podiam tão facilmente vir ter comigo a fim de compartilhar dessa nova e gloriosa vida, se a quisessem. Como poderia eu chamar-lhes a atenção, como indicar-lhe o caminho? Oh, graças à irradiação desses gloriosos seres, cujo sorriso me haviam felicitado. Graças a esse pouco de luz e de influência que eles espargiam sobre o meu caminho, graças ao seu auxílio, eu iria buscar esses pobres amigos, irei beber essa verdade gloriosa e vivia. Ela encheria todo o meu ser, e assim eu poderia refletir a sua glória e fazê-la ressaltar sobre os seres a quem amava e a quem tanto lastimava. E toda a minha consciência concentrou-se nesta prece. Ajudai-me a fim de que possa ajudar os outros. Desvendando-se o mistério, assim como em plena lucidez o vidente vê formas a surgir e a evaporar-se, do ignoto em giro permanente, assim a transformação misteriosa, do nascer ao morrer, da morte à vida, da ida para os céus, da volta à terra, até que nova vista, mais subida do que nem era dado ou suspeitasse, nos venha revelar a realidade de seu universo, e o que ele encerra, uma roda que gira majestosa em seu caminho visando a eternidade. Longfellow. À medida que esse desejo se acentuava, enchia, animava todas as fibras do meu ser, palpitando em cada uma delas e acumulando força e energia até que a ação se tornasse irresistível. Senti-me então assaz forte para compreender e dar o começo à obra, subitamente tornada para mim um grande princípio de felicidade. Para instruir os outros era
Em primeiro lugar, é necessário que eu me instruísse. Como, porém, começar? Ficava surpreendido de achar tanto sofrimento na recordação do motivo especial que me tinha parecido difícil de compreender. Era como um sentimento de ansiedade, tocando as raias do sofrimento que buscava em mim mesmo a explicação do que me tanto me havia embaraçado e entristecido. Já há muito tempo tinha decorrido, e isso me parecia quase pertencer a um sonho meio esquecido. Era um sentimento de penoso mal-estar, mas de onde provinha? Ele fazia-me pensar na sensação que se experimenta quando, depois de um sonho desagradável, acho-nos imersos em vaga opressão, sem podermos contar, contudo, recordar o que dera origem a essa sensação. Eu sabia haver sonhado a respeito de uma vida de algum modo diferente da que levava, e que também me era preciso reconstruir esse sonho para encontrar o mistério que pretendia resolver. Os diversos incidentes revelaram-se por si mesmo, um depois do outro, por imagens que eu reconhecia haverem pertencido ao sonho, quadros pálidos, quase apagados, indistintos, mas nos quais eu tomava parte, quadros que me despertavam um sentimento de vergonha e humilhação, motivo pela qual tinha pressa de deixá-los cair nos nevoeiros do esquecimento. Presentemente era capaz de notar circunstâncias que se apresentavam uma a uma. Elas formavam como que uma cadeia quebrada, e essa falta de nexo perturbava-me e embaraçava-me. Não sabia como encher as colunas que havia eu esquecido. Não teria esse sonho sido mais que uma cadeia desconexa de pensamentos e produtos da imaginação? A minha personalidade e o meu nome não pareciam ter importância, nem deles se lembravam-me. Mas através desse nevoeiro indefinido do meu sonho, a minha própria identidade, o meu eu, aquele que nesse momento tentava desbrulhar essa meada e espancar essas sombras, era o mesmo. Era o único fato real, palpável e indiscutível. Esse fato não exigia esforço algum de memória. Eu podia segui-los passo a passo através de todas as complicações de minhas estranhas experiências. Reuni um a um os fios dessa vida de sonho a cheia completa. Vi como esse eu tinha sido influenciado pelos outros, como outras individualidades entraram com ele em relações, quantas simpatias o tinham dirigido ou feito desviado ao seu verdadeiro alvo. Desencerrando essa meada, segui os fios que prendiam a causa ao efeito, o motivo ao ato, e vi que esses motivos eram puros e desinteressados. Vi a imensa sede de saber que me dominava e o meu desejo de ser auxiliada a fim de saciá-la, mas esse saber focava também as outras individualidades, e o resultado foi um desastre. O interesse que em mim despertava essa misteriosa vida do sonho lançava-me ora para o alto, ora para baixo, sem dar-me um resultado positivo, pois que não existiam altos nem baixos nessa região nevoenta em que me sentia sufocada, como se a atmosfera se tivesse tornada espessa e pesada. Um sentimento de ansiedade oprimia, e eu experimentava o desejo instintivo de escapar a essa sensação de peso que gradualmente ia aumentando. Entretanto, o desejo de aprender era o mais forte. Me reuni toda a energia de que era capaz, combati o instinto que me queria arrastar para um ar puro, para a liberdade. Havia uma espécie de visão familiar nesses nevoeiros, alguma coisa nessas formas e sombras que me recordavam mais vivamente a vida do sonho, e aos poucos percebendo que a vida do sonho se haviam passado nessa região. Vi que todo esse mundo era rico de verdadeira vida, que essas individualidades lutavam, cada uma com as suas ideias, suas ambições, suas esperanças, seus temores, suas alegrias e desesperos, sendo, apesar de semelhantes, estranhamente diferentes, cada uma parecendo existir em aparência por si mesma, e entretanto dependendo das outras, todas as influenciando e guiando-se, atraindo-se e repelindo-se mutuamente. Pelas minhas observações, parecia-me que desse mundo de nevoeiro se desprendia alguma coisa viva, alguma coisa que devia elevar-se, purificar-se, aperfeiçoar-se no mundo da realidade. Nessa alguma coisa reconheci o espírito de humanidade e desejei imitar aquelas criaturas perfeitas que tão tarde havia visto. Quando reconheci isso, o temor que eu sentia por esse mundo nevoento transformou-se numa simpatia ardente, num interesse real. Eu sabia que esse era um mundo a que se adaptavam às circunstâncias da minha vida do sonho, mas perguntava a mim mesmo por que as coisas eram aí tão diferentes do que se via no nosso mundo. Esses rochedos, esses mares que se me afiguravam tão reais, tão sólidos, tão pouco imaginários, não eram mais que vapores e nuvens, através das quais eu passava sem encontrar resistência. Eles não ofereciam obstáculo à minha passagem.
Eu os transpunha tão facilmente como uma flecha as nuvens e achei-me em íntimo contato com os homens que tinham visto de longe. Eles eram extremamente conscientes da minha aproximação, passavam por mim sem me verem, não notavam as minhas saudações cordiais, parecendo profundamente absortos em seus próprios pensamentos que giravam todos ao redor de um ponto central, o seu próprio eu. E esse eu nunca perdia de vista, lutando uns contra os outros para se imporem mutuamente. Que, como eram cegos em seu procedimento, eles eram, por uma força misteriosa, induzidos a se desenvolver, a progredir e se tornarem melhores e mais perfeitos, a se elevarem acima do nível que se achavam. Esse instinto influenciava-os, esclarecia-os, porém eles, cerrando os olhos a essa luz, andavam as apapadelas, trabalhando na obscuridade, acumulando riquezas que, segundo se julgava, os levaria acima dos seus companheiros. No entanto, eles deveriam sepultá-las sob o seu peso. Sentiam esse instinto que os repelia para a frente, mas que os convidava a desenvolver em si melhores qualidades, dons superiores, e entretanto não compreendiam a natureza desse impulso. Afastavam-se cada vez mais da espiritualidade, trabalhavam com energia como se essa vida constituísse a única existência, o alfa e o ômega. E, entretanto sabiam que não haviam de escapar à morte. Porque não via eles a luz que resplandecia para mim? Porque não compreendia a significação desse instinto, desse grande impulso? Se eles desconfiassem do erro em que viviam, certamente se apressariam em reparar as faltas cometidas, mas não. Eles acreditavam na morte. E isso os não impedia de proceder como se ela não existisse. Eu experimentava um grande pesar por causa desses pobres transviados e era oprimido pelo desejo de mostrar-lhe o meu tesouro. A chave de todos os segredos desta maravilhosa existência. Por essa chave tinha sabido que a vida é indestrutível e imortal e que não existe a morte nem o aniquilamento, que a vida circula sempre, né, renovando-se incessantemente sob todas as formas possíveis, nos rochedos, na areia, no mar e nas plantas, em cada árvore, em cada flor, em todas as espécies de animais e afinal atingindo seu ponto culminante na inteligência e na percepção humanas. Por essa chave eu vi em todos os acontecimentos, movimentos, progressos e revoluções os feitos das leis que governam o universo. Compreendi que os atos em aparência praticados pelos homens eram realmente dirigidos por essas leis naturais, as quais não era possível contrariar-se. Que os indivíduos de inteligência mais elevada, mais apta para perceberem o poder dessa ação, tornavam-se necessariamente, por algum tempo, os guias dos seus contemporâneos. Podia igualmente compreender que o espírito, com o fim de desenvolver a sua inteligência e perfeição, devia passar através de todos os organismos para reunir-se em si as qualidades e propriedades que lhe eram necessárias. Compreendia que a inteligência humana era, de algum modo, o produto e a essência de todos os conhecimentos reunidos em uma afinidade de existências progressivas sob diferentes formas e condições. Compreendi que o espírito, tomando pela primeira vez a forma humana, não poderia chegar logo à sua mais perfeita expressão terrena, pois que havia muitos graus no homem. No selvagem, o espírito alarga a experiência, acha um novo campo de cultura. Quando essa ordem de experiência fica esgotada, ele dá um novo passo para frente, sempre subindo. O espírito desenvolve-se e progride incessantemente em todos os sentidos. A desagregação do corpo que toma em cada existência prova simplesmente que ele terminou a sua missão e cumpriu os fins para os quais encarnou. Os corpos dissolvem-se nos seus elementos originários, de onde sairão outras formas, como um meio de o espírito manifestar-se e alcançar o progresso necessário. Vi claramente todas essas coisas que me pareciam tão simples, tão racionais, tão complexas, que ficava admirado de não as ter mais cedo compreendido. Teriam os meus sentidos estado obscurecidos a ponto de me deixar conceber ideias tão simples. Finalmente, graças ao auxílio de precioso tesouro descoberto, as leis tornaram-se-me visíveis. Quanto eu desejava levar essa luz a todos os lugares tenebrosos, conheci nessa vida misteriosa e ilusória, onde tantos infelizes debatiam-se cegamente sem lhe conhecerem a causa. Lembrei-me da minha própria insuficiência, das minhas inquietações, dos meus desejos de encontrar a luz. Tudo isso me parecia tão pequeno, tão trivial, em vista da grande necessidade agora conhecida. Me sentia com pesar terem os meus pensamentos de ser submetido a qualquer reflexão de interesse pessoal. Eu não temia que a verdade fosse revelada, tão cara e preciosa, se me tornar a luz, qualquer que fosse a consequência, não mais a deixaria extinguir-se. Ela já havia feito conhecer as minhas grandes faltas e fraquezas, mostrando-me as possibilidades que podiam ser aproveitadas.
Fizeram-me conhecer a vida como é e como deve ser. E eu sabia que, com o auxílio dessa luz sagrada e grandiosa, todas as questões ficariam resolvidas e todas as coisas secretas seriam esclarecidas. A minha aspiração de auxiliar esses cegos tornou-se então mais intensa e mesmo irresistível. Eles, porém, não me viam, nem me prestavam atenção alguma. Eu lutava em vão para fazer-me compreender. Estendia-lhe os braços, porém eles passavam sem me perceberem. Chamava-os e eles, conservando-se absortos por outras coisas, nem me ouviam. Podia então compreender que, para tornar-se visível a esses espíritos, era preciso que revestisse a matéria. Era um pensamento repugnante, porém que importava. Eu me submeteria para ajudá-los. Entretanto, como se faria isso? Apenas essa questão surgiu em mim. Num relâmpago, reconheci que eu achara o que buscava. Aquilo de que até então só tivera uma aspiração vaga e indefinida. De um mundo de luz irradiante, onde predominava o amor e a simpatia. Essa aspiração me havia conduzido ao mundo de sombras e ilusões, onde mal a luz podia penetrar. Era aí que o conhecimento das coisas devia ser adquirido. Era preciso que eu aprendesse e revestisse-me de fluidos a manipular e moldar essa matéria tão imaterial e vaga, a apanhar e conservar o que não tinha substância. Isso me parecia impossível, entretanto sabia que já tinha sido feito. Por muito tempo busquei os meios de executar um plano, quando um amigo veio em meu auxílio. Juntos refletimos na execução desse plano. Perguntei-lhe como devia proceder para estabelecer a aderência dessa substância material. Era necessário, explicou-me ele, reunir alguma daquelas nuvens fluídicas que nos envolviam, insuflando nelas a minha própria vida, inoculando-lhes a minha vontade, uma parte do meu próprio desejo, empregando todo o esforço possível até que a massa ficasse animada e tomasse uma forma condensada, semelhante aos seres vaporosos que me cercavam. Inconscientes da minha identidade, segui o seu conselho e fiz uma criação pessoal, minha propriedade especial, animada pelo meu sopro, conservada, viva pela minha vontade, obediente aos meus desejos e à minha ordem, de mim só dependente em todos os instantes da sua existência. Eu sabia que se a intensidade da minha vontade afrouxasse, se o meu desejo ou o meu interesse tivesse falha, e essa sombra de mim mesmo voltaria ao todo de onde vinha vindo para nunca mais existir. Para aquelas criaturas, a minha criação era tão real e tangível quanto elas. Visto ali não faltava a vida nem a inteligência, só eu sabia que ela era apenas uma sombra defeituosa em muitas coisas que, por falta de conhecimento, não lhe tinha sabido comunicar. Que possibilidades, entretanto, resultariam dessas experiências levadas avante? De que outras propriedades não teria eu dotado dessa criação transitória se eu houvesse sabido desenvolver as minhas próprias faculdades? Realmente tinha resolvido o mistério, ou pelo menos uma parte dele, e alguns outros meios de decifrá-lo foram com segurança empregados. Depois meu amigo e eu demos existência a uma outra sombra estranha que não era ele nem eu, porém sim uma coisa informe que com dificuldade procuramos organizar, não combinando nossas vontades e nossas ideias. O resultado foi um insucesso. A sombra que havia criado era defeituosa em muitos sentidos e procuramos remediá-la, reparar as faltas, formar outra sombra semelhante à primeira, imitando a realidade viva, apesar de todos os nossos esforços. Falhamos e não pudemos fazer uma criação como a primeira, apenas formamos uma miserável imitação, que não pôde ser chamada à existência por causa da divergência das vontades dos seus criadores. Tal coisa era ainda um mistério. Experimentei uma sensação pungente de vergonha e humilhação. Tinha censurado o meu amigo por esse ato.
para a qual eu mesmo havia concorrido. Empreguei a minha vontade nessa criação, e as minhas ideias se haviam cruzado como as linhas de 2 desenhos emaranhados e justapostos, tornando-se depois apagadas e indistintas. A energia mal dirigida, quando não é governada pela razão e pelo saber, deve fatalmente baquear na execução de qualquer projeto. Foi o que se deu conosco. O mistério já não era um mistério. Eu desejava exprimir os meus pesares a esse amigo, dizendo-lhe como tudo isso me penalizara, quanto pretendia emendar-me e dar-lhe de então em diante meu apoio. Em vez de fazer-lhe críticas, bem vi que seguiria um caminho falso, pela falta de boa vontade, para chegar a um fim e que as minhas forças eram insuficientes. Quando ponderava todas essas coisas, os cuidados e ansiedades que haviam perturbado a minha vida, de sonhos voltaram ao meu espírito e responder-me de muitas alegrias e desgostos, ora esquecidos, porque tinham tido anteriormente uma realidade. Recordei-me as minhas suposições a respeito de outra vida, de outra existência fora do sonho. Lamentei essa sonhadora que confundira o sonho com a gloriosa realidade. Assim resolvido o problema, a minha tarefa estava terminada. Eu já sabia como podia ir ter com esses pobres lutadores cegos, e desejava auxiliá-los com todas as minhas forças e todo o meu poder. Mostrar-lhe a única luz que os podia conduzir ao verdadeiro caminho do conhecimento, não os fatigaria com discussões. Tive então a liberdade de deixar essa região das sombras, de respirar o ar tépido e puro que deixara, de saborear a beleza desse outro mundo e ainda uma vez de gozar do afeto, do amor inexprimível que emanava dos seus habitantes. Eu voltaria para o meio daqueles seres espirituais, mas era preciso que reunisse primeiro novas forças e ganhasse coragem com o contato dessas criaturas irradiantes, cujo sorriso me havia confortado e elevado em um êxtase de amor e adoração. Entretanto, uma estranha sensação oprimia-me, e foi em vão que tentei subtrair-me à sua influência. Sonhei com a independência e a liberdade, e era como uma cativa arrastada para a prisão de onde escapara. Sabia que, apesar de toda a resistência, tinha de obedecer à força que me impelia. Por isso, abraçando fortemente o tesouro que havia achado, obedeci. Estava triste, é certo, porém cheia de altivez, graças a esse tesouro, e voltei à minha morada terrestre. Do mesmo modo que, na ocasião da minha partida, as paredes pareceram aproximar-se, depois recuar, quando as atravessaram como a um nevoeiro. E com o mesmo sentimento de ilusão, contemplei a mulher silenciosa, recostada com um livro na mão, e que não estava morta nem adormecida. Agora sabia que esse corpo de mulher era a prisão, de onde eu havia escapado e para onde eu devia voltar. Era preciso resignar-me, pois tinha muito a fazer para mostrar a esses pobres espíritos em luta que, além das sombras, havia uma realidade viva, absoluta e perfeita, que o tesouro por mim adquirido podia ser igualmente deles e conduzi-los pelo caminho da liberdade. Revestido somente do corpo fluídico, teria eu podido aproximar-se deles e explicar-lhes todas essas coisas? Perguntei-me. Julguei-me feliz, portanto, em voltar, e estava resolvido a esperar com paciência o dia da libertação, consciente e satisfeito com o dever que tinha a cumprir. Experimentei um antigo sentimento de dor, de fraqueza e de opressão, e achei-me estendida no sofá com um livro na mão. Abri os olhos, nada estava mudado ao redor de mim, e vi as flores, os quadros, as cortinas, tudo no seu lugar. Entretanto, operava-se uma grande mudança, porque estava dominado por um sentimento de alegria absoluta que nunca experimentara anteriormente. Que tempo estivera eu afastada? Perguntava. Não tive consciência disso, porque no mundo das realidades que acaba de visitar não havia tempo, nem espaço, nem meio algum de medi-los, como se faz na Terra. Causa pasmo como a ilusão e a realidade podem trocar de posição. Se eu não possuísse a verdade, teria dito que as cenas terrenas eram as verdadeiras e que fizeram uma visita ao país dos sonhos. Mas o tesouro que achara ficara sempre em meu poder. Esse átomo de uma verdade viva trouxeram-me uma tranquilidade que excedia toda a compreensão. Graças a esse raio de luz, agora vejo e sei que as comunicações espíritas são verdadeiras, tão verdadeiras como a existência de Deus. Dirão que sonhei, mas isso pouco importa, pois verifiquei não ter havido sonho, sim uma digressão na vida real e incontestável. E durante o resto da minha peregrinação pela terra, essa recordação me ajudará a suportar com paciência tudo o que puder acontecer, dando-me a coragem para lutar até o último momento.
Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.